Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais uma aulinha de português, língua portuguesa? Hoje nós vamos revisar o que é sintagma verbal e sintagma nominal, ok? Então assim, primeira coisa, nós sabemos que uma frase para ela ter sentido, ela precisa ter um enunciado completo, correto? E esse enunciado, ele gira em torno de um verbo ou de um nome, tá? Então, é daí que nós vamos tirar os nossos sintagmas verbais e nominais. Vamos lá, então? Então, assim, primeira coisa, o que é sintagma? O sintagma é um enunciado que possui um sentido, correto? Então, ao sintagma cujo núcleo é um nome, dá-se o nome de sintagma nominal. E ao sintagma cujo núcleo é um verbo, dá-se o nome de sintagma verbal. Quais são as funções do sintagma nominal e do sintagma verbal? Então, o sintagma nominal, ele tem a função de sujeito, tá? E o sintagma verbal, ele tem a função de predicado. Percebam aqui, ó, a falta é a ausência do aluno, tá? Então, aqui, ó, a falta é o sintagma nominal, que é o sujeito, e a ausência do aluno é o sintagma verbal, que é o predicado. A prof fez esse exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Então, a oração é a seguinte: os jogadores conquistaram 2 títulos. Os jogadores, eu sei que é o sujeito, correto? Então, o sujeito, ele vai ser o sintagma nominal. Por quê? Porque ele gira em torno de um nome. Jogadores aqui é um substantivo, correto? Então, se é um substantivo, é um nome. Se é um nome, ele vai ser um sintagma nominal. Logo aqui, conquistaram é o verbo. Conquistaram 2 títulos. Conquistaram é um verbo, portanto, ele vai ser sintagma verbal. Para eu conseguir fazer a separação dos dois, uma dica que eu dou a vocês é que iniciou a frase e antes de iniciar o verbo, se é um nome ou um substantivo, seja ele qual for, eu sei que é um sintagma nominal. Do verbo até o final, eu vou ter um sintagma verbal, tá? E assim, dentro de cada sintagma aqui, ó, dentro de cada sintagma, eu vou ter um núcleo. O núcleo é a palavra principal da oração. É aquela palavrinha que foi a primeira, a essência, que sem ela não teria como eu formar essa oração. Nesse caso aqui, ó, os jogadores. De quem que eu tô falando? Os jogadores. Então, portanto, jogadores nessa ocasião aqui é o núcleo do sintagma nominal, porque é um nome. Já nessa segunda parte aqui que nós temos conquistaram 2 títulos, o conquistaram é o verbo, portanto, ele vai ser o núcleo do sintagma verbal. Então, sempre o núcleo do sintagma verbal vai ser o verbo, e sempre o núcleo do sintagma nominal vai ser o nome. O que vem antes ou depois desses núcleos, eu chamo de determinantes, tá? Porque eles vão determinar o que eu estou falando. Olhem só, os jogadores, os é determinantes, tá? E os jogadores é o núcleo. Conquistaram 2 títulos, conquistaram é o núcleo do sintagma verbal e 2 títulos determinantes. Então, para ficar mais claro para vocês, olha só uma dica aqui, ó. O núcleo do sintagma nominal, ele sempre será um nome, tá? E o núcleo do sintagma verbal sempre será um verbo. Então, o núcleo do sintagma verbal, verbo. Núcleo do sintagma nominal, um nome, tá? Então, sintagma verbal, tudo aquilo que tem a ver com o nome, com o sujeito. Sintagma verbal, tudo aquilo que gira em torno do verbo. E é possível ter, na mesma oração, 2 tipos de sintagmas, ok? É interessante vocês saberem que nem sempre uma oração ela vai iniciar pelo sintagma nominal, tá? Olhem aqui um exemplo que a prof colocou aqui. Joguei fora tudo que me incomodava. Nesse caso aqui, ele inicia por um sintagma verbal, porque inicia pelo verbo, tá? Então, o joguei aqui, ó, vem do verbo jogar, tá? Que é o sintagma verbal. Nesse caso aqui, o núcleo é o joguei. Joguei fora tudo que me incomodava. E tudo que me incomodava é o sintagma nominal,
tá? Então, aqui, ó, começou pelo sintagma verbal e foi para o sintagma nominal. E há orações também que elas podem ter só sintagma verbal ou só sintagma nominal, como essa aqui, ó. Bom dia. Bom dia é um sintagma nominal apenas, porque ele só é composto por nomes, tá? Então, só para gente resumir aqui, então, o que é um sintagma nominal? É um grupo de palavras que se articulam em torno de um nome, né? Que giram em torno de um nome. Então, aquele exemplo que a prof deu ali do aluno, né? A falta é a ausência do aluno. A falta é o sintagma nominal, o a é determinante e falta é um nome, um substantivo, tá? Então, sintagma nominal, um grupo de palavras que articula em torno do nome. Nesse caso aqui é o falta. Olha mais alguns exemplos aqui, ó. A turma elegeu seu chefe. A turma é o sintagma nominal. Elegeu seu chefe, sintagma verbal. O portão da escola não está aberto nos intervalos de 5 minutos. Então, o portão da escola, sintagma nominal, não está aberto nos intervalos de 5 minutos, sintagma verbal. Os alunos não devem permanecer no passeio. Os alunos, sintagma nominal, e não devem permanecer no passeio, sintagma verbal. Nosso último exemplo, as celebrações poderão incluir a substituição total ou parcial das aulas. Então, as celebrações, nosso sintagma nominal, tá? Só retomando, o núcleo do sintagma nominal sempre vai ser o nome, nesse caso aqui, turma. O a é determinante. O portão da escola é determinante e portão da escola, núcleo, tá? Nesse caso, o núcleo é só o portão, tá? Os alunos, os determinante, alunos, núcleo. As celebrações, as é determinante, celebrações é núcleo, ok? Por hoje era isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouco melhor, né? Sintagma nominal e sintagma verbal, que eles giram em torno de um enunciado, tá? Sintagma nominal em torno de um nome, sintagma verbal em torno de um verbo, tá? O núcleo do sintagma nominal sempre será o nome e o núcleo do sintagma verbal sempre será o verbo. Bons estudos e até a próxima!